Então, se vocês virem eu tossindo um pouquinho, é só desconsiderar. Porque o importante é não parar. Então vocês têm o nosso compromisso hoje de que a gente vai entregar o nosso melhor, seja do jeito que tiver, seja com Jéssica doente, seja com Jéssica bem. Na semana seguinte eu posso estar doente, mas a gente sempre vai estar aqui em amor a vocês, entregando o nosso melhor. Então sejam muito bem-vindos à nossa aula A Amizade no Casamento. E no final dessa aula vocês vão entender como que a amizade é a coluna, o alicerce dos relacionamentos longos e dos relacionamentos felizes. E vocês também vão aprender assim, maneiras práticas de como vocês fortalecerem mesmo a relação através da amizade, da cumplicidade. Eu sou o Rafael, eu sou terapeuta de casais, sou advogado de família, sou o marido da Jéssica. Eu sou a Jéssica, terapeuta de casais, mentora de mulheres, esposa do Rafa. E nós somos a dupla de um, conforme vocês já estão vendo aqui, está bem evidente. E esse projeto, gente, na verdade, ele é uma missão. Não é apenas um projeto, algo que veio da nossa cabeça, assim, do nada. Foi uma missão porque ele nasceu de uma decisão, da gente não ficar apenas restrito às terapias de casais que a gente faz com os nossos pacientes. E nós queremos influenciar os casais também fora das sessões de terapia. E a internet está aqui para isso, para poder nos auxiliar, nos ajudar nessa caminhada de uma forma mais ampla. Assim como as redes sociais permitem também. Então foi assim que nós decidimos mesmo ensinar casais a se conectarem e terem esse casamento dos sonhos. Sim, e sejam muito bem-vindos à nossa terceira aula sobre comunicação no casamento. E hoje vamos explorar um ingrediente muitas vezes esquecido, mas absolutamente essencial para que, inclusive, o amor dure, que é a amizade entre o casal. Com o tempo, muitos trocam leveza por logística, a conversa pelo "você pagou a conta?" e a cumplicidade por um silêncio funcional. Mas me diga aqui, casais, além de parceiros de vida, vocês ainda são melhores amigos? O nosso relacionamento, por exemplo, começou numa bela amizade. Sim. E nós cultivamos essa amizade até hoje. Vocês ainda riem juntos sem motivos? Só rindo de qualquer bobeira, se curtindo, cuidando um do outro sem obrigação? Compartilham segredos, medos e sonhos? Ou só a senha do Wi-Fi? Ou que esqueceram de comprar no mercado? Ou você tirou o frango para descongelar? Ou já foi na farmácia? Hoje vamos descobrir essa base afetiva tão poderosa, a amizade, porque ela não só sustenta o amor nos dias bons, mas como ela salva o casamento naqueles dias que não estão legais. Sim, casamento ele é feito de dias bons, de dias ruins, assim como na saúde, na doença, na alegria, na tristeza. E agora a gente já vai começar assim, de forma leve. Pensa aí em três palavrinhas, três palavras que descrevam o seu parceiro hoje. 3 adjetivos, 3 características dele. Pode ser alguma coisa engraçada, pode ser alguma coisa profunda, pode ser uma bronquinha disfarçada ali de palavrinha. Só não vale apanhar depois, tá, gente? Não vale bater nem apanhar. É uma coisa leve aqui. E se vocês quiserem, escreve aqui no chat 3 palavras sobre o seu cônjuge, sobre o seu companheiro, sobre o seu namorado, seu noivo, mas aqui a gente está falando assim diretamente, inclusive, para casais casados, né? Eu diria sobre a Jéssica. Inteligente, esforçada e muito ordenada. Eu poderia dizer várias palavras, mas características que são muito dela e saltam muito aos olhos todas as vezes, todos os dias, de forma que eu me sinto muito privilegiado de estar casado com ela todo dia. Que isso, declaração de amor. Eu diria que você é resiliente, você é inteligente demais e eu fico muito feliz com isso porque se eu casei com você, a sua inteligência também é minha. Eu gosto muito dessa parte. E você me faz rir, você é engraçado. Porque as suas piadas não têm graça. Nenhuma. Mas é tão ruim que eu não consigo não rir. São piores que a do Tiro Pavê, com certeza. Então você me faz rir todos os dias. Então eu acho que isso é muito engraçado, amor. É um sem graça engraçado. Obrigado pela parte que me toca. Mas antes de falar sobre a amizade no casamento, precisamos entender o que é a amizade de verdade, né? Segundo Aristóteles, aquele cara lá que conseguia filosofar sem Wi-Fi, existem 3 tipos de amizade: por utilidade, por prazer e por caráter. Cada uma nasce do que você valoriza no outro. E spoiler,
nem todas as amizades irão durar. Nem todas. Você precisa saber diferenciar isso não só numa relação amorosa, como também até no seu ciclo de amigos, de colegas, porque a primeira delas é a amizade por utilidade. É aquela amizade assim, me ajuda que eu te ajudo, uma mão lava a outra. Funciona assim bem para contatos profissionais, né, amor? Sim. Para parcerias, para favores assim ocasionais que surgem com interesses, né? E é uma relação assim acidental, porque a pessoa não é considerada por si mesma, por aquilo que ela é, e sim por aquilo que ela pode prover, por aquilo que ela pode proporcionar. Então as pessoas se beneficiam dessa relação, mas é importante que fique claro assim, que as duas partes entendam que não estão explorando uma outra. São favores em prol ali da amizade, mas é uma amizade realmente em prol daquilo que o outro tem para oferecer. E no casamento esse tipo de amizade fica como se fosse uma empresa. É aquilo. Já lavou a louça? A sua parte do dia é lavar a louça. Ah, e você já saiu com o cachorro? Não, você ainda não saiu com o cachorro. Eu já saí de manhã, você tem que sair de noite. Então fica aquela coisa meio atividade organizada, igual o Fordismo, Taylorismo. Engessado. Aquela coisa engessada das etapas de produção, como se fosse uma empresa mesmo. E não uma relação afetiva, né? Tudo ali, tudo muito funcional, muito justinho, tudo sem alma, tudo meio triste, né? Sim. Meio vazio. Apático, vazio. É uma parceria assim de produtividade, não de intimidade. A outra forma de amizade é a amizade por prazer. Ela é uma amizade assim leve, divertida, tem os rolês, tem aqueles memes que mandam um pro outro, churrasco, dancinha boba entre os rios, dois. Né? Caminhando rios, de engraçadinho. Essa amizade ela é baseada, assim, gente, no prazer que se obtém da companhia do outro mesmo, da presença da pessoa. Sim. Só que, assim, quando o prazer acaba, quando aquilo deixa de ser uma novidade, um prazer, aí a amizade também acaba. Sim. E no casamento, se for só isso entre vocês, se for apenas uma cumplicidade de companhia, o primeiro boleto que vocês não pagarem vai virar o quê? Vai virar uma DR. E a Jéssica sabe muito bem explicar o que é DR. Destruição de relacionamento. Então, se você tem muitas DRs, significa que você está caminhando para a destruição do seu relacionamento. E nós não ensinamos casais a terem DRs. Nós ensinamos casais a conseguirem ter comunicações leves e diálogos funcionais. E uma da parte de amizades, né? Todos os tipos que a gente está falando aqui, o que eu mais gosto é a amizade por caráter. Essa, pra mim, verdade. É a mais profunda, porque se é como eu vejo você, caráter é algo importante. O que importa é algo de observar como que o outro é, como que é a pessoa do outro, né? Então, não aquilo só que ele pode provar. Pois é, porque é quando você admira o outro pelo que ele é, e não pelo que ele consegue te dar, nem pelo que ele faz você sentir ali no calor do momento. Não é carência que encontrou resposta, é caráter que encontrou o espelho. Essa amizade atravessa a tempestade, furacão e até aquele almoço de família que a gente sabe que vai acontecer uma briguinha. Então, é esse tipo de amizade que devemos buscar e cultivar dentro do casamento. E a gente falou sobre 3 tipos de amizade, né? E já falamos sobre o que é amizade basicamente, mas e o que não é amizade? Que muita gente confunde achando que é, né? É gente que só anda contigo quando tá tudo bem, tudo tranquilo com você. Se surgiu ali um rios engraçado, ele vai lá e te manda. Um coleguinha ali de churrasco, trocar uma ideia. Mas aí aquele confidente de plantão deixa você de lado quando a sua vida começa a virar ali uma série da Netflix ou uma novela mexicana, tipo A Usurpadora. Eita! Peguei a referência lá do fundo, mas é assim mesmo. Quando a pessoa precisa ali de uma contraparte, né? Aí se a tua vida não tá legal, essa amizade vai embora. Então isso não era um amigo. Porque um amigo tá ali nos bons e nos maus momentos também. Então aquele parente que vive dizendo assim, eu sou teu parceiro, eu sou teu fechamento, tá? Sou teu amigo. Mas a primeira oportunidade que ele tem, ele te expõe. Já viu isso em algum lugar? Te coloca na fogueira no grupo da família, por exemplo. Exatamente. Falta ali o negócio que se chama, muito importante no casamento, blindagem. Blindagem e falta aquele remedinho, se chama Simancol, né? É porque não vende noção ainda, senão eu ia vender no consultório. Tem que ter receita, tem que ter muita coisa burocrática para ter essa noção aí. E aquilo, gente, a amizade verdadeira dentro do casamento também, ela tem 3 pilares. Primeiro de tudo, que a gente até inclusive ouviu muito sobre isso ontem, né, na nossa comunidade espiritual ali na nossa igreja, foi sobre a lealdade.
A lealdade, ela é incondicional, gente. Ou você é 100% leal ou você não é leal, porque você ser 95%, os outros 5% que sobram de deslealdade vai invalidar todo o resto, né? Com certeza. Então, assim, é aquela amizade que não passa pano, mas também não vai te deixar afundar sozinho. Se ele tiver que te repreender, ele vai te aplicar uma correção ali, aplicar uma opinião, não vai ficar passando a mão na sua cabeça. Então, isso no casamento ele tem que ocorrer também. Elogie no público, mas corrija no privado, né? Então, essa amizade, essa cumplicidade, ela te dá bronca quando você está sendo idiota, mas te defende também até da própria mãe, se for preciso. Eu não deixo Jéssica ninguém falar mal dela. Eu defendo de tudo e todos. E você vê até o nosso próprio logotipo. Nosso logotipo é um escudo, uma coroa, né? É o sacerdócio. E esse escudo aqui, ele simboliza justamente a proteção. Esse escudo que o homem precisa ser para a esposa, para a mulher. Então, como eu falei, assim, eu aqui na dupla de um, não admito que ninguém fale mal da minha esposa. E que dirá ainda, vamos dizer até que a pessoa tem um pouco de verdade. Não, eu vou blindar minha esposa até nessas horas e vou depois conversar com ela, falar sobre o tema e até se tiver que corrigir. Isso sim é a amizade, a lealdade no casamento. Um ponto muito importante no casamento é a confiança absoluta. Precisa existir confiança absoluta no casamento. É você poder conseguir falar o seu pior lado e ainda assim ser acolhido. A pessoa não vai ficar dando ali uma lição de moral, não te trata como um projeto de reabilitação, não vira um coach da tua dor. Fica para te ajudar, para recolher os cacos e reconstruir em você algo que talvez você mesmo não lembrava que você era capaz e que existia dentro de você. Te ouve com segurança, se segura quando você está com medo e fala, vamos consertar isso juntos. Você não errou, nós erramos. É uma presença voluntária. Você quer fazer parte do outro. Não é sobre estar o tempo todo grudado. Sim. É sobre chegar quando importa e fazer parecer que nunca houve ausência. É aquela presença que não precisa ser cobrada. Essa presença, ela não nasce da obrigação. Nem precisa de lembrete ali no WhatsApp, igual aquele aplicativo da água, né? Que fica lembrando a gente de beber água. Não precisa. Porque é aquela vontade silenciosa de estar perto. Porque a alma reconhece a morada no outro. A alma não fica presa, não sufoca, não fica exigindo amplia justificativa. Essa amizade, ela chega sem alarde, fica sem cerimônia e faz o tempo desacelerar em um olhar. Essa presença voluntária é a arte de estar, não porque é preciso, mas porque é impossível não estar. Para mim é impossível não estar na sua companhia. Qualquer lugar fica melhor com você. Às vezes eu estou num lugar assim que é um encontro de amigos ali, encontro de amigos homens. Já estive nessas situações já casado. E mesmo assim eu falava, poxa, se a Jéssica estivesse aqui ia ser tão melhor. Sim. Sempre, até numa roda de homens. Se a minha esposa estivesse junto comigo, ia ser muito mais prazeroso. E assim, sabe o que transforma essa presença voluntária em algo poderoso mesmo? É a forma como que ela assim, se comunica. Não é só você estar presente de corpo, você está ali do lado. Sim. Presente de corpo. A gente já celular. Falou, na primeira aula aqui a gente falou sobre o celular, que é o inimigo oculto, né? O que adianta eu estar presente de corpo com você, num ambiente, mas eu não estou presente de alma, de mente. Não estou dando ali a minha presença por completo, eu só estou ali igual um peso de papel. Aí não. O físico tá, né? A alma não. Se os corações não estão na mesma frequência, se só o físico está ali, pensa ali naquele silêncio desconfortável que fica às vezes um casal que está um de frente pro outro numa mesa, os dois com a cara no celular, com a cara na tela, né? A gente vê isso direto, né? Direto nos restaurantes, a gente trata situações dessas nos pacientes. Então essa sintonia não é só você chegar lá, plim, apertar um botão e fazer ela funcionar. É como se fosse aí a época das antigas, o pessoal que usava rádio, daquele rádio de sintonia fina, que girava aquela bolinha, aquela sintonia manual. A gente ficava devagarzinho, né? Pra não perder. 93 FM. Não, 92. E aí era assim, exatamente, né? No ponto, você precisava ali ouvir quanto que o chiado parava para você realmente conseguir conectar na frequência exata. Relacionamento é assim, não é uma coisa digital instantânea. Ela precisa ser algo manual e dependendo da sua clareza, do seu discernimento. Não vem um tutorialzinho no YouTube para te ensinar. Então não é uma coisa tão simples, é uma coisa, não é digital, é analógica, digamos assim, né? É artesanal.
Então, como nessa rádio antiga que a gente ficava tentando sintonizar, você tem que ir devagar, com cuidado, ajustando ali o ponto certo. Até que o chiado some e a música finalmente aparece limpa, aparece clara, sem chiados, sem ruídos na comunicação, de uma forma verdadeira, né? Então, para não dizer que isso é só filosofia barata, a ciência também confirma isso, tá? Aquilo que o coração já sabe, a ciência confirma, porque um estudo lá da Universidade de Michigan mostrou que casais que se consideram melhores amigos, entre eles têm, olha só esse dado, 70% mais chance de manter um relacionamento saudável a longo prazo. E ainda falando Forte, sobre né? estudos, é um número muito, muito presente assim, pra gente, né? A gente vê esse número na prática com os nossos atendimentos. A gente sabe que os casais que são melhores amigos, inclusive nós aqui, o relacionamento fica muito melhor, mais leve, não vira uma disputa. A gente se zoa o tempo todo. A gente se zoa, a gente brinca um com o outro, a gente não ri do outro, a gente ri com o outro. É diferente. Então, eu não faço chacota da Jéssica, eu faço chacota com ela, eu faço galhofa com ela. E eu fico o tempo todo, você tá rindo da minha cara? Ele tô. Aí eu começo a rir também. E lá no Gottman Institute, pesquisas deles apontam que a amizade é o fator número 1 da satisfação conjugal, acima até da relação sexual, Sim. acima ali dos filhos, das finanças do casal. É porque amizade é intimidade. A amizade é Então intimidade, afeta a afetividade. relação sexual. Com certeza. Pois é. Amigos são como alicerces invisíveis. Não aparecem ali na fachada da casa, mas é neles que a gente tem apoio. Quando bate aquele vento forte, assim que balança a casa, no casamento não é diferente. São eles que seguram o teto quando o amor vira aquela goteirazinha. Quando o tesão tira férias, isso não é legal, o tesão tira férias. E quando a vida vira um eterno, precisamos conversar. Chamou pelo nome completo, chamou Rafael e chamou de Rafael, já era. Porque no fim das contas, o casal que ri juntos, que se escuta e que se respeita, não apenas sobrevive, mas constrói algo que vale a pena envelhecer dentro, né? E aí, como que a gente cultiva essa amizade todos os dias, né? Os gestos, eles precisam ser frequentes. São, às vezes, pequenos, mas são diários. Sim. E quase assim, invisíveis, imperceptíveis, de forma muito natural mesmo, não forçada. Mas são eficazes. Então, o extraordinário, meu querido, ele não é num resort de 5 dias que você vai lá e sequestra a tua esposa para surpreendê-la só. Pode fazer também, né? Claro que isso é bom. A gente não está dizendo que não é bom. Mas isso, sem as outras coisas, sem a constância, De nada vale. de nada vale. Isso daí vai ser só um acontecimento. O extraordinário, ele mora no simples, mas no simples bem feito. Com intenção, com constância, com habitualidade. Eu já vi, amor, inclusive, em set terapêutico, né? Muitos casamentos acabarem porque a mulher tinha tudo. Tinha cartão de crédito sem limite, tinha viagens da família margarina todo ano, mas ela não tinha presença, ela não tinha amizade, ela não tinha um homem ali com ela, não tinha nada disso. Então todo o resto era uma riqueza muito grande exterior, mas que não completava o interior. Tinha a postagem do Instagram, mas não tinha vida real ali nos hábitos pequenos e frequentes. E a gente está falando sobre pequenos hábitos, pequenos gestos para vocês fazerem. Se você pensar em pequenas coisas, assim, pode parecer até bobo, gente, mas se você vai lá e coloca um bilhetinho escondido lá no escritório dela, onde ela vai sentar de manhã para começar a trabalhar, com uma mensagenzinha fofa. Você pode chegar para ela, bom dia, amor, e olha nos olhos dela, aquele olhar penetrante, aquele olhar seduzente, aquele olhar de muso da TV, de Carlos Daniel, da Usurpadora. Sabe o que eu lembrei, amor? Quando a gente, acho que fez o primeiro mês de casamento, que eu peguei o batom e escrevi no espelho ali No do quarto, espelho. Aquilo né? foi muito filme do Nicholas Sparks, não tem jeito. Pois é, porque muitos até se perguntam, né? Ai, é tão bonito aqueles filmes românticos, tudo aquilo que acontece, eu queria viver aquilo. Mas tu faz o que tem no filme? Porque eu olhava isso no filme, eu falava, quando eu casar... Dá pra você fazer, Quando eu gente. casar... Vai lá, faz uma massagem nos pés dela, assim, sem ela pedir, sem chantagemzinha sexual, sem querer receber nada em importante. troca. Vai lá, observou que ela teve um dia difícil, já pega o pezinho dela, faz uma massagem sem ela pedir. Faz um Tudo que cafezinho. você faz. Eu faço e... Bom, minha esposa não gosta de café, mas se a sua esposa gosta, faz um café ali do jeitinho que ela gosta. Só gosto do super coffee, só o super faturado ali que me dá energia. O superfaturado para poder subir ali a energia. E, assim, às vezes eu compro uma besteirinha pra Jéssica na rua, um presentinho. Ah, eu vi isso aqui, lembrei de você. Sim. Passei em frente à loja, bati o olho e falei, não, isso aqui tem que ser da Jéssica. Às vezes é uma coisinha boba, um enfeite, um colar.
Um chocolate principalmente, né, amor? Chocolate, da Lindt, né? Principalmente, Ferreiro, É o Lindt de Ferreiro Rocher. Daí Tipo pra assim, ele cima. chega com a Lindt, estou com o Ferreiro Rocher, eu fico assim, eu não sei pra quem eu olho, eu só fico rindo. Não sei se eu olho pra ele ou se eu olho E pro ela faz aquele chocolate. sorriso de criança assim. Hum. Gente, celebra a vitória do outro como se fosse assim, algo grandioso, uma final de Copa do Mundo, sabe? Sim. Celebra aquilo que ele te contar, que fez bem no trabalho. Elogia de verdade, não aquele, nossa, você tá linda, amor. Não, isso também é importante, mas olha assim e fala, nossa, essa roupa aí foi feita pra você mesmo, hein? Foi sob porque medida. o elogio real, ele contém detalhes. Quando a pessoa, por exemplo, eu ensino isso em terapia, porque a mulher, ela gosta de receber elogios, mas elogios reais. A mulher sabe quando tu tá elogiando de verdade porque vem com detalhes. O homem, ele já precisa ser o quê? Validado o tempo todo. Então, são questões diferentes. Então, com a mulher, quando você tá de fato elogiando de verdade, pega um detalhe. Tem que ter detalhe. Olha assim, o Rafa sempre fala, amor, essa blusa é nova? Aí eu, é nova. Ele, nossa, eu adorei. Que bom, porque é você que paga a fatura do cartão de crédito. Tudo eu trago um bom humor. Mas ele não elogia só por elogiar. A não ser quando eu acordo. Porque ele é o doido que me acha linda quando eu acordo. E tá Sim. ok. Que Deus te conserve assim. Mas tem que ter o detalhe, né? Você não precisa sempre escutar o seu marido para poder dar conselho. Só escuta porque ele tem algo para passar para você e, de fato, ele só quer ser ouvido, ele quer colocar para fora alguma coisa. Às vezes isso já é tudo. É importante, inclusive, isso, amor. Porque, por exemplo, quem tem temperamento colérico como o meu, eu escuto um problema e eu quero dar uma solução. Ainda bem que eu sou terapeuta, porque na terapia é a esperança, né? Então todo mundo vem buscar o quê? Solução. Então eu tô na profissão certa. Mas com o meu marido, eu preciso o tempo todo me dosar. O tempo todo. E assim, a gente faz terapia de casais também. E eu falo isso pro meu terapeuta. Eu falo assim pra ele, é difícil ser uma mulher sábia, né? Não é fácil. Porque às vezes ele não quer uma solução para o problema dele. Porque ele pode, inclusive, saber já das soluções e só não saber como executar aquilo dali. Então, às vezes, ele só quer colocar para fora. Então, eu preciso me controlar o tempo todo para não querer resolver o problema para ele. Eu escuto, ele fala, entendo, amor. Recebo toda a dor dele ali na fala. E, assim, uma frase que eu gosto muito, né? Cada gesto de cuidado é uma forma silenciosa de dizer: eu te vejo, eu te reconheço, Sim. eu ainda te escolho todos os dias. Eu quero saber de vocês, qual foi o gesto mais simples que vocês agora estão pensando aí, reparando, que mais te marcou no seu relacionamento? Pode ser um gesto que você tenha feito ou um gesto que você recebeu. Pode ser alguma coisa assim, inusitada, boba, engraçada, mas essa autorreflexão é muito importante para a gente ver a nossa caminhada. Né? Tem que ser verdadeiro. Pensa realmente assim, qual foi o ato mais grandioso que eu fiz até hoje, ou seja de serviço, ou seja de presença, ou seja ali com palavras que engrandeceram o meu companheiro aquele dia. Vai pensando aí. E falando nessa conexão... Sabe o que eu lembrei, amor? Nisso de histórias, né? Você lembra que durante todo o namoro e o noivado, eu mandava tortinhas pra você com um recadinho? Na hora do meu trabalho também. Aí hoje a gente mora perto, né? Da lanchonete, da doceria, né? E toda vez que a gente passa por lá, a dona de lá fala: ai, eu tenho saudade daqueles bilhetinhos que você escrevia. Eu me inspirava naqueles textos que você mandava pra ele. Toda vez que a gente passa lá, ela lembra. Por quê? O amor que eu direcionava para o Rafael, quem estava de fora conseguia ver. E as pessoas eram marcadas por aquilo ali também. Hoje eu não envio mais por ela, porque estamos casados. Então, eu faço o pudim dele, o bolo de cenoura com chocolate da Mais Doces. Então, assim, a gente hoje faz dentro de casa. Continuamos cultivando esse hábito. Mas foi uma história aqui que eu lembrei, porque nós marcamos uma vida também, né, com essa história. Marcamos. Tudo que você faz em prol do outro, ele também vai impactar os demais que estão vendo aquele ato. E não sei se vocês já ouviram falar desse termo, provavelmente não. Mas já ouviu falar na síndrome do casal administrativo? É aquele casal moderno, né? É um mal moderno isso. O casal não é moderno, mas o mal é. E vale ressaltar que serem sócios e casados não é um problema. Nós somos sócios, temos uma empresa juntos, mas nós sabemos separar o momento do casamento, o momento da reunião da empresa, sobre o que vamos falar. Nós não deixamos nada atrapalhar o nosso casamento, inclusive a nossa sociedade.
E aí, os casais que não se atentam para isso, vira como se fosse ali um condomínio emocional. Tem uma pauta, tem tarefas ajustadas e tem execuções. Então, a tarefa é sempre quem vai pagar o plano de saúde, quem vai olhar o boletim do filho, quem vai lá na portaria pegar a entrega que chegou. É sempre você que pega. É sempre eu, e graças a Deus o porteiro põe no elevador para mim. Vocês não são um casal de velhos rabugentos. Então, por que vocês estão agindo como se amar fosse só dividir boleto e reclamar do governo, por exemplo? A diversão é o oxigênio da amizade conjugal. É preciso ser cultivado, marcado na agenda e definido como horários, né? Feriado ali nacional. A gente vai se divertir, a gente define, no dia tal a gente não vai para tal lugar, nem encontrar o povo, porque nesse dia a gente precisa ter um tempo nosso. O Rafa sempre pergunta, né, como é que tá o nosso mês? Porque eu sou a garota da agenda. Da agenda da planilha. Então fica tudo lá. Nós temos a nossa agenda profissional e a nossa agenda como casal. Então ele já sabe que ele olha o calendário. Tudo que tá em vermelho são coisas que nós vamos fazer juntos. Então ele sempre pergunta, como é que tá a nossa agenda aí? Aí eu olho pra ele, que tem livre aí de sábado à tarde ou domingo? Aí eu passo pra ele sempre inventa alguma coisa. Olha, amor, aqui esse domingo a gente gosta muito de fazer bate-volta. Vamos ali em Cabo Frio rapidinho, almoçar, passa o dia e volta. Ele sempre planeja alguma coisa. Então todo mês sempre tem algo que leve mais tempo para acontecer. Mas toda semana tem algo nosso. Sim. E assim, gente, casais que juntos se desenvolvem, que juntos riem, que juntos veem graça na vida, eles conseguem desenvolver maior resistência emocional, maior resiliência emocional. Sim. Isso eu não estou falando da minha cabeça, não. É um dado de uma universidade. É a Universidade de Northwestern University. Então, é importante isso porque às vezes a gente pode passar que está falando aqui só casos de terapia de casal, mas não, são estudos mesmo. Sim. Exatamente. E eu acho legal, amor, práticas para trazer o riso leve, né, dentro do casamento. Vou dar algumas sugestões aqui. Sim. Posso dar umas sugestões? Não são de forma esgotativa, são de forma exemplificativa, ou seja, não são só essas. Mas eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo. Façam atividades que vocês tinham no início que eram prazerosas e vocês deixaram de fazer. Sim. Vocês antes cozinhavam juntos. Vocês foram morar juntos no início do casamento ali. Vocês faziam altas coisas na cozinha juntos. E durante esse processo de cozinhar, vocês riam juntos. Vocês trocavam conversas também ali enquanto faziam. E hoje em dia vocês não fazem mais isso, vocês abandonaram isso. É só pedir iFood, é só chegar em casa e a comida ali já está pronta, alguém já preparou, é só esquentar. Às vezes nem comem na mesa, né? Nem come na mesa, no sofá, cada um come num horário. Então, poxa, vai ter um jogo. Se você tem videogame em casa, pega um controle para sua esposa, vamos jogar juntos. Vai jogar um jogo de tabuleiro, igual nas antigas também. Vai ver filme ruim, filme trash, só pra vocês zoarem, rirem das atuações dos personagens. Só pra zoar mesmo, sabe? É bom criar um ritual semanal, né? O que nós vamos fazer todos os dias, toda semana juntos, né? Uma vez na semana. Vale um lanchezinho na esquina para quem gosta. A gente gosta mais da pizza de sexta-feira, né, amor? A pizza de sexta-feira. Ou aquela série ali que vocês estão assistindo juntos. Fica com um combinado, você não pode ver sozinho, só pode ver comigo. Mas precisa ter essa conexão no casal. Então, se vocês conseguem se planejar para fazer algo juntos toda semana, isso já é uma conexão. E aí você pode falar assim, Jéssica, eu trabalho demais, minha agenda é muito cheia, coloca seu marido na agenda, coloca sua esposa na agenda, coloca como prioridade. Eu sempre ensino que existem coisas que são prioridades e que são importantes. Eu, por exemplo, tenho o meu planner da semana. No meu planner só entra as prioridades. E eu tenho um outro caderninho que são as coisas importantes, que eu vou administrando no meu dia a dia dentro das minhas coisas importantes. O casamento é isso de importante que precisa existir. Então tá com a agenda cheia? Inclui o tempo de casal lá na sua agenda, que você tem. Eu te dou a certeza que você vai começar a ter tempo para o seu casamento. Vocês podem pensar em vários hobbies, gente. Você que mora em casa, eu sei que muita gente aqui mora em apartamento, talvez a maioria. Mas se você mora numa casa, ou se você tem uma casa ali de veraneio, de final de semana, vai para essa casa, cuidar do jardim, vai fazer algo juntos que você tenha a colaboração da sua esposa. Todos esses hobbies que saiam da rotina, eles são importantes para vocês fortalecerem a amizade, para vocês pararem de divisão entre vocês. Amor, se a gente se mudar de um apartamento para uma casa, eu quero ter uma mesa de totó.
Mesa de total é uma Aquele boa. com aquela bolinha, não é? É uma boa, só não vale Ficar roletando. Ficar roletando e apertar forte. Mas eu só sei jogar roletando. Vai no nariz aquela bola ali. Aí... Vai nada, porque eu fico roletando porque eu tenho que ganhar. Aí eu tenho que ganhar, né, colérica? É, você nunca deixou ganhar? Você nunca deixou ganhar. Mas foi minha mãe que me ensinou a jogar totó roletando. Ela não me ensinou de outro jeito. Eu gostava de jogar botão também. Eu sou o cara do apartamento. Eu sempre fui uma criança de apartamento, mas eu também tinha uma mesa. Era uma mesa de botão. E aí eu gostava de colecionar botão assim, até que vinha em lanche, que vinha em brinde, né? Sim. E aí eu tinha ali vários times. E eu, poxa, me divertia demais. Às vezes eu jogava sozinho, porque eu sou filho único. Então o filho único ele joga ele com ele mesmo, né? Eu sou a pessoa e a máquina. Eu também teria um cinema em casa, uma sala de cinema. Isso a gente tem, né? Na verdade. Mas assim, eu acho que eu faria, amor, uma sala, um quarto só pro cinema. Mas assim, pra tentar botar aquela telona mesmo, aquela poltrona e tudo, porque o nosso quarto é um cinema. Nós comemos pipoca e vemos filmes toda semana. A gente ama. A sexta-feira, por exemplo, ou é filme com pizza ou é filme com pipoca. A pipoca da Jéssica é melhor que a do cinema, gente. Não tem jeito. Mas tem que ter o negócio ali pra gente fazer juntos, né? Mas eu acho que eu teria, amor, com aquelas poltronas assim. Tipo o meu cinema favorito no Village Mall. Vai lá e deita a cadeira. Exatamente. Aperta aquele botãozinho assim. Hoje em dia você consegue encontrar na internet. E vamos dizer assim, não tem nenhum filme bom pra gente ver hoje. Pega aquele filme que vocês gostam muito, aquele filme da adolescência, revive ele. A gente falou na aula passada aqui que muitos filmes eles são feitos para serem revistos, para você ter um novo olhar sobre ele, né? Então, assim é a nossa vida também, a nossa biografia, ela precisa ser revisitada. Sim. Então, escuta a música de vocês de novo. Faz nascer ali dentro do inconsciente aquela sensação antiga que vocês tinham um pelo outro também. E tem memória afetiva, né, na música. Sim. Porque, por exemplo, a gente sempre escuta a nossa música. Natural a gente fazer isso. Toda vez que eu escuto a nossa música, eu lembro de 2 momentos que marcaram muito a minha vida. Que foi quando ele me pediu em casamento, né? Ele me pediu ali em casamento com essa música. E no dia mesmo do nosso casamento, eu tive meus amigos ali cantando essa música num arranjo lindo. Então, toda vez que a música toca, automaticamente a minha mente me leva para o pedido do casamento e para a nossa cerimônia. A lagriminha caía assim, igual um tijolo, de tão grande. É a coisa mais linda que tem, não tem jeito. E, gente, assim, ainda falando sobre dados, a gente já falou sobre alguns números aqui. Os casais que eles montam essas coisas regulares, esses hobbies, esses encontros, assim, de forma regular, eles têm 83% mais chance de serem muito felizes no casamento. Não é pouco felizes, não é um feliz normal. É muito feliz, assim como a gente é. Assim como a dupla de um quer passar para vocês, para viverem o casamento dos sonhos. Essa é uma pesquisa da Whitley Institute. Esses nomes difíceis só dá pra ele falar. Um casamento sem diversão é como uma planta sem sol. Murcha. A diversão é o sol que mantém a relação viva. Então, parem de apenas administrar a vida e voltem a vivê-la juntos. Porque no final, são esses momentos que fazem tudo valer a pena. Fazem muito valer a pena e às vezes são nos dias mais simples que vocês vão encontrar riqueza, graça, que vocês vão realmente relembrar, nossa, aquele dia a gente às vezes nem planejou tão bem, ou então nem foi tão como planejado, mas foi tão agradável, a gente teve um dia diferente, teve um dia fora, em contato com a natureza, teve um dia fazendo algo que a gente geralmente nunca faz muito, né? Sim. Eu tô aqui falando isso, tô lembrando que quando a gente ia no boliche, tô com saudade no boliche. Verdade. Com a Lele e com o Vinícius. Com a Lele e com o Vinícius, nossos padrinhos de casamento. E outra coisa também que eu tô querendo programar pra gente fazer, em breve vocês vão ver aqui fotos na dupla de um, a gente ir pra um bate-volta em Miguel Pereira. Essa cidade tem crescido muito ali na Nunca procura. fui lá, amor. Então a gente vai em breve colocar umas fotos aí, a gente vai lá e vai documentar tudo pra vocês. Então, gente, a amizade, ela assim, é a espinha dorsal de qualquer relacionamento amoroso. Pode nem ser casamento, mas qualquer relacionamento amoroso duradouro, ele vai ter a amizade como ponto principal. Então, pequenos gestos assim comuns, gestos que a gente chamaria de ordinários, gestos ali padrões, são esses pequenos gestos diários que fazem com que a relação fique sólida, Sim. a conexão fique viva. Então, a diversão compartilhada, ela fortalece a amizade e o amor. E aí, a gente aqui na aula ao vivo, a gente sempre abre para as perguntas, né? Sim. Então, vamos fazer um desafio da semana aí. A gente sempre faz um desafio.
Vocês estão fazendo os desafios que a gente está trazendo aqui? Por quê? A mudança de vida, ela não vem só pelo ouvir, ela vem pelo ouvir e pelo praticar. Se a gente entrega o nosso máximo aqui, porque esse máximo é a certeza que a gente sabe que se você colocar em prática, o seu casamento vai mudar. Então vocês estão colocando em prática, porque senão, se ouvir e só guardar, a tua mente vai ficar obesa. Porque uma mente quando expande, ela não volta para o lugar. Mas você precisa o quê? Colocar em prática tudo que nós estamos trazendo aqui para vocês. E esses desafios é uma forma leve de vocês mudarem os hábitos do casamento de vocês. Sim, a mente obesa, ela significa, tô cheio de informação, mas não consigo botar isso para fora, botar em prática. Então, algumas vezes a gente está com a mente obesa também de muitos fatos para contar para alguém, mas às vezes a gente está com a mente obesa de conhecimento, de coisas que a gente coloca na pauta para fazer e não faz. Vocês já aqui nessa aula, vocês já estão interagindo, um com o marido, o outro com a esposa, né? Uns com os outros. E isso não é só para parar aqui não, gente. Como a gente está falando aqui, não para só no momento que a gente está propondo. Desafio da semana. Hashtag 7 dias dupla de 1. Vamos fazer uma lista de nostalgia. Faz juntos aí. Façam aí, ou hoje, ou durante a semana, 7 coisas. 7 coisas que vocês adoravam fazer no começo da relação. Vai lembrando aí. Muitas delas eram para impressionar o outro, para trazer uma surpresa. E aí você entrou na zona de conforto, vocês já não fazem mais isso, um com o outro. Escolham uma semana, escolhe uma essa semana aí já. Dentre essas 7, já escolhe uma essa semana para reviver. Para reviver. Esse hobby, esse local que vocês iam. Já estou pensando aqui o que a gente vai fazer. Porque tem que ser algo que a gente fazia no início do casamento, né? Olha, uma coisa que eu gostei muito foi andar de quadriciclo aquela vez. Ah, verdade. A gente se divertiu, a gente riu pra caramba. Tem fotos aí no Instagram da Jéssica, né? Tem no meu. Ah, legal, é algo que a gente não vai conseguir fazer isso essa semana, né? Mas a gente programa no final de semana. Vamos fazer a lista, né? Com 7 coisas e a gente escolhe uma pra gente fazer. Uhum. E assim, são coisas que vocês precisam ter em mente, não só para vocês fazerem de execução, mas para trazer apreço, para vocês apreciarem o parceiro. Nesses atos, nesses hobbies, nesses locais que vocês vão, para vocês não só apreciarem o local, mas apreciarem a reação do parceiro com aquela tarefa que vocês estão fazendo ali. Sim. Pessoal, muito obrigada por nos acompanharem até aqui. Eu espero que essa aula tenha tocado vocês de alguma forma e que vocês saiam daqui com a vontade de olhar para o outro e ser o melhor amigo de novo, de se cuidar e de se divertirem juntos. Tem uma citação do Viktor Frankl que eu gosto muito. Esse é brabo. A vida nunca se torna insuportável por conta das circunstâncias, mas apenas por falta de sentido e propósito. Então é isso, um beijo, boa noite. Até quinta-feira que vem, às 20 horas. Até a próxima aula, gente. Muito obrigado. Tchau.